Fevereiro de 1974. Numa ilha das Filipinas, um jovem mochileiro japonês monta acampamento e acende uma fogueira. Ao anoitecer, a mata se mexe, e dela sai um homem de meia-idade em uniforme militar remendado, do exército imperial japonês, rifle em punho, olhos de quem nunca baixou a guarda. O mochileiro ergue as mãos e diz que é japonês, amigo. O soldado hesita. Ele está naquela selva desde 1944. A Segunda Guerra Mundial acabou há 29 anos. E ele é o único homem no planeta que ainda está lutando nela. 29 anos. Mais de 10.000 dias escondido numa selva tropical, lutando uma guerra que só existia na cabeça dele, porque as ordens diziam para não parar. Essa é a história de Hiroo Onoda. A lição extrema sobre lealdade, teimosia e o preço de nunca duvidar. Histórias improváveis. Episódio 10. Se inscreve. Toda semana, uma história real que parece mentira. Hiroo Onoda nasceu no Japão em 1922. Na guerra, foi treinado na escola Nakano, a academia de inteligência do Exército Imperial, especializada em guerrilha, sabotagem e sobrevivência atrás das linhas inimigas. No fim de 1944, com o Japão perdendo em todas as frentes, o tenente de 22 anos foi enviado para a pequena ilha de Lubang, nas Filipinas, com uma missão: atrapalhar o avanço americano, a qualquer custo. Antes do embarque, o superior dele, o Major Yoshimi Taniguchi, deu a ordem que definiria meio século. É terminantemente proibido se render. É proibido tirar a própria vida. Resista. E então, a frase que Onoda gravou palavra por palavra. Pode levar 3 anos, pode levar 5. Mas aconteça o que acontecer, nós voltaremos para buscar você. Para um oficial japonês de 1944, aquilo não era um pedido. Era física. Ordem não se questiona. Se cumpre. Em fevereiro de 1945, os americanos tomaram Lubang em poucos dias. A guarnição japonesa morreu ou se rendeu, menos 4 homens que subiram para as montanhas cobertas de mata, o tenente Onoda e 3 soldados. 6 meses depois, o Japão se rendeu. A guerra acabou. Mas ninguém voltou para buscar os 4 homens de Lubang, e eles fizeram o que o treinamento mandava. Continuaram a guerra. Meses depois da rendição, aviões despejaram panfletos sobre a selva. A guerra acabou. Desçam, se entreguem. Onoda, treinado para desconfiar de tudo, analisou os papéis como um perito e encontrou pequenos erros de impressão e frases estranhas. Conclusão do especialista em inteligência. Falsificação americana. Uma armadilha para atrair os últimos combatentes. Nos anos seguintes, jogaram jornais, fotos, cartas das famílias. Cada nova prova era, para ele, uma mentira mais elaborada. A rotina virou ritual. Dormir em abrigos improvisados que mudavam de lugar, comer banana verde cozida, coco e, de vez em quando, um boi abatido dos fazendeiros. Limpar o rifle todos os dias, mesmo sem inimigo à vista. Remendar a farda com fibra de planta até ela virar uma colcha de retalhos. E mais impressionante, coletar informações. Por décadas, Onoda observou os aviões, as rotas dos navios, os movimentos na ilha, convencido de que um dia o exército japonês voltaria e ia precisar do relatório dele. O tempo cobrou. Em 1950, o soldado Akatsu não aguentou mais, desceu da montanha e se entregou para Onoda, um desertor. Em 1954, o cabo Shimada morreu num tiroteio com uma equipe de busca. E em outubro de 1972, o soldado Kozuka, parceiro de Onoda por 27 anos, foi morto pela polícia filipina enquanto queimavam plantações. O Japão inteiro leu a notícia, espantado. Como assim? Um soldado da Segunda Guerra morreu em combate.
em 1972, e se Kozuka estava vivo até agora, então Onoda, dado como morto havia décadas, também podia estar. E aqui essa história exige honestidade. A guerra imaginária de Onoda teve vítimas reais. Ao longo dos anos, as emboscadas e tiroteios dele e dos companheiros mataram cerca de 30 moradores de Lubang, fazendeiros e pescadores que ele tomava por inimigos ou colaboradores. Para a ilha, aquilo não era uma lenda romântica. Era um fantasma armado na serra. As buscas oficiais desistiram várias vezes. Foi preciso um civil maluco para conseguir o impossível. Norio Suzuki, um estudante japonês que tinha largado tudo para viajar o mundo, contou aos amigos seu plano nessa ordem: encontrar o tenente Onoda, um panda, e o abominável Homem das Neves. Todo mundo riu. Suzuki chegou a Lubang, andou 4 dias pela mata fazendo barulho e fumando, e conseguiu o que exércitos e expedições não conseguiram em quase 30 anos. Ficou frente a frente com Onoda, e em vez de levar um tiro, levou uma conversa, porque um homem sozinho, desarmado e maluquinho, não parecia armadilha. Suzuki, alucinado de alegria, explicou: a guerra acabou em 1945. O Japão é rico, tem televisão colorida. Onoda ouviu tudo e respondeu com a frase que resume a vida dele: eu não posso me render, só com uma ordem direta do meu oficial superior. Suzuki fotografou os dois juntos como prova. Voltou ao Japão. E o governo foi caçar um livreiro aposentado chamado Yoshimi Taniguchi, o major que 30 anos antes tinha prometido: nós voltaremos para buscar você. 9 de março de 1974. O velho major, de terno, leu em voz alta na selva a ordem oficial. As operações estão encerradas. O tenente Onoda está dispensado de todas as funções. Onoda bateu continência e chorou pela primeira vez em décadas. Entregou o rifle em perfeito estado, 500 balas, granadas e a espada de oficial oferecida ao presidente Ferdinando Marcos, que o perdoou publicamente pelos crimes da longa guerra particular. Nesta foto real, o momento: o soldado de 1944 aterrissando, enfim, em 1974. Pense no que Onoda perdeu, escondido na mata. A televisão. O homem pisando na lua. O Japão renascendo das cinzas para virar a segunda maior economia do mundo, de mãos dadas, ironicamente, com os Estados Unidos. Ele voltou como celebridade nacional, multidões no aeroporto, capas de revista, e odiou. O Japão moderno, consumista e barulhento não era o país pelo qual ele tinha dado a vida inteira. Então, em 1975, o soldado mais teimoso do mundo tomou a decisão mais inesperada. Mudou-se para o Brasil. Onoda comprou terras no interior do Mato Grosso do Sul e virou fazendeiro de gado, do 0 aos 53 anos, num país onde não falava a língua, e prosperou. Casou-se com Mate, tocou a fazenda por quase uma década e dizia que o Brasil lhe deu o que o Japão não podia: espaço, silêncio e um horizonte sem passado. O homem que passou 30 anos preso numa ilha se libertou no meio do cerrado brasileiro. Em 1984, Onoda voltou ao Japão com uma missão nova. Fundou uma escola de natureza para crianças, ensinando o que a selva lhe ensinou: acender fogo, ler o vento, não entrar em pânico. Dizia que as crianças japonesas sabiam tudo sobre provas e nada sobre viver. Morreu em 16 de janeiro de 2014, aos 91 anos. O mochileiro Suzuki, que o encontrou, morreu antes, em 1986, numa avalanche no Himalaia, procurando o abominável Homem das Neves. Ele também nunca desistiu da própria lista. Fica a pergunta desconfortável. A história de Onoda é sobre a lealdade mais absoluta já registrada, ou sobre o perigo de nunca, jamais, questionar uma ordem?
talvez seja sobre as duas coisas, e sobre quanto da nossa própria vida gastamos lutando guerras que já acabaram. Se essa história te prendeu, a próxima é sobre um acidente delicioso, o engenheiro que inventou o forno de micro-ondas, por causa de um chocolate derretido no bolso. Se inscreve e ativa o sino. Até a próxima história improvável.